Quando a gente fala de um motor forte, econômico ou até que aceita etanol ou não, tem uma coisa que sempre está por trás disso, que é a taxa de compressão. E hoje você vai entender por que ela é o coração da eficiência de um motor. Esse assunto foi sugerido pelo inscrito aqui do canal, meu amigo Charles. O Charles tem um Chevette turbinado e por isso mesmo é que ele se preocupa muito com a taxa de compressão do carro dele. E ele está muito certo em se preocupar com isso, porque o carro turbinado tem que ter uma atenção redobrada nesse sentido. Uma hora dessa vamos convidar o Charles aqui a fazer um vídeo, mostrando o Chevetão turbinado dele. Tenho certeza que você vai gostar. Abraço para ti, Charles, e obrigado pela sugestão deste vídeo. Vamos lá então. Primeiro vamos entender o que é a taxa de compressão. De forma bem simples, taxa de compressão é a relação entre o volume do cilindro, quando o pistão está no ponto mais baixo, o volume total ali da câmara de combustão, e quando ele está no ponto mais alto, sobra o volume da câmara de combustão, aquele volume que sobra. Esta é a relação, essa é a taxa de compressão. Vamos a um exemplo aqui numérico, Vamos supor que um cilindro tem exatamente 1000 centímetros cúbicos no total, e quando o pistão sobe, sobra 100 centímetros cúbicos. Ficam ali naquela câmara onde acontece a explosão. O pistão sobe e fica aquele espaço. Ou seja, o pistão sobe e para antes de chegar no cabeçote e fica aquele espaçozinho. Esse espaço que sobra, se ele tiver um espaço de 100 centímetros cúbicos, então nós temos uma relação de 1000 para 100. A taxa de compressão nesse caso é 10 para 1. Exatamente porque 100 centímetros cúbicos é 1/10 de 1000. Por isso, então, taxa de 10 por 1. Capite? Mas por que isso é importante? Porque quanto mais o ar e combustível são comprimidos antes da queima, maior é a eficiência térmica do motor. Então, sempre que a pressão aumenta, a temperatura sobe proporcionalmente. Então, o motor com maior taxa alcança maior temperatura na hora da compressão. Com isso, o motor entrega mais energia com a mesma quantidade de combustível. Mas calma aí que tem limite para isso, tá? Nós já vamos falar sobre isso. Fica até o final do vídeo para entender. Agora, quais são os benefícios de uma taxa de compressão alta? Quais seriam as vantagens? Bom, é uma melhor eficiência térmica, como nós já vimos. Também ele tende a consumir menos combustível. Ele também terá mais torque em rotações baixas. E aproveita melhor combustíveis com maior octanagem, como o etanol, ou gasolinas premium. Aliás, nós temos um vídeo antigo aqui no canal que explica exatamente no detalhe o que é octanagem, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Assista esse vídeo até o fim. Depois vai lá na descrição e assista esse vídeo sobre octanagem. Combinado? Vamos a um exemplo comparativo de taxa de compressão? Motores de Fórmula 1, para vocês terem uma ideia, a taxa é acima de 13,1. Motores exclusivamente movidos a etanol no Brasil vão de 12,1 a 13,1. Já os motores a gasolina exigem uma taxa menor, por exemplo, entre 9,1 e 11,1. Tá, então quer dizer que com maiores taxas temos maior eficiência, o motor fica mais forte, mais economia? Aí alguém vai pensar assim, e mais velocidade? Legal. Então eu vou rebaixar o cabeçote do meu carro no máximo possível e vou fazer um motor com uma taxa de 15,1. Ninguém me pega mais. Calma, não é simples assim. Problemas sérios ocorrem com taxas muito altas. Por exemplo, pode ocorrer a detonação, que também é conhecida como batida de pino. Ela ocorre quando o combustível explode antes da hora, causando um choque violento dentro da câmara de combustão. E por que ele explode antes? Porque, como nós já falamos, motores com maiores taxas de compressão aquecem mais e se a taxa for exagerada, a temperatura pode subir tanto a ponto de ocorrer a detonação, mesmo sem ter dado ainda a faísca na vela. Isso é péssimo para o motor. Ocorre uma grande sobrecarga térmica, o motor superaquece, isso pode danificar os pistões do motor, os anéis são os primeiros que vão para o beleléu, porque eles acabam perdendo a pressão e o motor perde eficiência e inclusive começa a queimar óleo. Sem falar nos danos, nas válvulas, nas juntas. E aí vai. Há casos até de quebra de virabrequim e pistões perfurados. E aí, meu amigo, prepare o bolso porque não é barato. Então, tudo tem limite, Inclusive os materiais que são usados no motor, Pistões, cabeçotes, juntas, todos eles têm uma tolerância térmica e uma tolerância de pressão. Passou desse limite,
quebra, não tem o que fazer. Não é à toa que motores de competição precisam de peças mais fortes, precisam de peças forjadas. Agora, como fica tudo isso se o carro é turbinado? Ou se você deseja turbinar o motor do seu carro, assim como nosso amigo Charles fez? Aliás, tem aqui no canal um vídeo que explica em detalhes como funciona um motor turbinado, tá? Como é que funciona a turbina, como que ela dá tanta potência para o motor. Esse vídeo aqui, porém, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, você assiste depois. Mas agora, rapidamente, vamos dar uma explicação aqui básica, né? E vamos ver como a taxa é importante no caso de motores turbinados. Num motor que não tem turbina, um motor aspirado, o ar é puxado para dentro do motor pelo próprio movimento do pistão. E por isso, principalmente em altas rotações, o ar fica rarefeito lá dentro da câmara de combustão. Já no caso do motor turbinado, o ar é empurrado para dentro do motor, ou seja, ele entra com pressão já, entra mais ar lá dentro. Então fica fácil entender que no caso do motor turbinado, se já tem mais ar, o ar já entra com mais pressão. Se você tem uma taxa de compressão muito alta, o resultado pode ser catastrófico. Então, repetindo, o ar já entra comprimido antes mesmo do pistão começar a subir. Isso é como ter uma taxa de compressão extra, invisível. É por isso que motores turbinados usam taxas mais baixas, como 8,5 por 1 ou 9,5 por 1. Então, para evitar detonação, como que os projetistas escolhem a taxa ideal? Isso não é simples, tá? Não é uma conta fácil de fazer. Tem que ter muita física envolvida aí. Então, são cálculos e mais cálculos. Mas eles precisam levar em conta muitas coisas, entre elas tipo de combustível, inclusive aqui no Brasil, né, com a palhaçada aí do álcool anidro na gasolina, o cálculo deve ficar bem mais complicado de fazer, né? Mas tudo bem, isso é assunto para outro vídeo. Se o motor é aspirado ou turbinado, para que uso será o veículo? Se ele é cotidiano, se ele é esportivo, se é de competição, se é de carga ou transportes, né? Tudo isso eles têm que levar em conta na hora de calcular a taxa de compressão do motor. Também eles têm que levar em conta os materiais, né, que são feitos as peças, né, os pistões, cabeçotes e outras peças que estão envolvidas aí nessa dinâmica toda, né? Agora vamos a alguns exemplos reais, tá? Para vocês terem uma ideia, o Polo 1.0 Turbo, ele tem uma taxa de compressão de 10,5 por 1. O Polo 1000 aspirado já tem uma taxa um pouquinho maior, 11,2. O Onix 1.0 aspirado tem uma taxa de 12,5 por 1. E o Onix Turbo, a taxa já é mais baixa, 10,5 por 1. O Honda Civic SI Turbo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem a taxa mais baixa desses todos que eu citei aqui, 10,3 por 1. Então, gente, da próxima vez, né, que você ouvir falar de um carro que tem taxa de compressão alta, saiba que isso tem tudo a ver com o desempenho, com o consumo e também com a durabilidade e até com o tipo de combustível que será usado nesse motor. Mas como tudo na engenharia, equilíbrio é o segredo. Certo? Espero que tenham gostado e entendido. Faça como meu amigo Charles, sugira algum assunto aqui no canal e também você pode mandar e-mail, né, que está na descrição ou aqui mesmo nos comentários. Já se inscreve no canal, dê um like e até o próximo vídeo.